Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Nós vamos ler hoje o livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos lá, vamos começar? 1 Coríntios 6. Se alguém de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levar aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que há haveres de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficiente e sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Ao invés disso, vocês mesmos causam a injustiça, prejuízo, e isso contra os seus irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiro herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O perigo da imoralidade. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou Jesus também e ele nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os meus membros e Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete. Mas quem peca sexualmente, peca com seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês o que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados com alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Uau! Esse texto ele continua falando sobre as imoralidades. Ele começa fazendo um alerta à igreja. Vem cá, vocês têm problemas. Vocês começam com problemas e litígios. E aí, ao invés de vocês se resolverem entre pessoas que têm o mesmo conhecimento espiritual que vocês, ao invés de vocês levarem a um pastor, a um presbítero, ao invés de vocês levarem a um diácono, a um líder, vocês estão levando a pessoas do mundo?
Essa parte do texto é caracterizada quando você tem um desafio e ao invés de você se aconselhar com o seu líder, você se aconselha com a sua amiguinha do trabalho, que não é crente. Esse texto, ele fala sobre as pessoas que estão passando problemas conjugais. E ao invés delas levarem ao pastor que tem o conhecimento da palavra de Deus, elas falam com o coleguinha do lado, que não sabe nem o K com A. Esses dias eu atendi uma moça e ela me disse assim: Poliana, todo mundo me fala para eu separar. A ideia do divórcio é algo fixo na minha mente. Sabe qual é o meu plano? Sabe qual é o meu projeto? Sabe qual é? Eu falei, qual? Eu arrumo um emprego num dia, num outro eu vou embora de casa. Eu disse para ela, seu marido te violenta? Não. O seu marido é mal com você? Não. O seu marido é ruim? Não. O seu marido te impede de fazer compras, de comprar coisas para dentro de casa, de comprar roupa, comida, de fazer coisas para a educação dos seus filhos? Não. Mas por que você quer se separar dele? Por isso, isso e isso. O seu marido te trai, porque traição é uma coisa meio, dolorida. Nunca que não soube disso. Ah, então você quer se separar do seu marido porque ele faz coisas que te desagradam e aí todo mundo que tá perto de você fala, se separa. É isso? Aí ela pensou assim, Falei, ao invés de você ajustar os ponteiros, ao invés de você buscar o seu pastor para um conselho, ao invés de você ajustar o que tá errado, você vai se separar dele? É o que eu quero. Eu vejo um pecado nele, estampado, nítido e te magoa. E não é simples, eu sei que é pesado, mas e o seu pecado? E o seu pecado? E o fato de você olhar para ele com desprezo? Ele, pelo que a gente sabe, ele não te trai, mas você trai ele todos os dias. Todos os dias em que você o despreza. Todos os dias em que você tem nojo dele. Todos os dias em que você o rejeita. Isso se chama traição. Eu não sei como você não é divorciada até hoje. Eu é que não sei. Como Deus é paciente, bondoso com você e como o seu marido é bondoso com você. O pecado dele está estampado e o seu está revestido de santidade? Porque você frequenta a igreja e ele não? Porque você é da igreja e ele não? Ah, então quer dizer agora que ser dependente dele, que é um homem bom, que te dá tudo, ele te humilha para dar dinheiro para você? Não. Nossa, seu cabelo tá tão bonito. Você foi no salão? Fui. Quem pagou? Ele. Roupinha sua tá tão bonitinha. Quem comprou? Ele. Suas filhas estão criadas. Suas filhas estão na escola. Suas filhas comem, bebem. Suas filhas estão muito bem vestidas. Quem comprou aquela roupa ali? Ele. Quem paga as contas de casa? Ele. Então quer dizer que ele cumpre a função dele e você não cumpre a sua. Você acha que da porta para fora vai ser muito melhor para você? Ela parou, pensou e decidiu pedir perdão para ele. Ele deve achar que ela tá doida. Até ontem queria o divórcio e hoje já vai pedir perdão. Mas é assim que Deus faz.
É assim que Deus faz quando você se aconselha com alguém de Deus. É assim que Deus faz, porque Ele faz você ver, Ele faz você enxergar aonde você está errado, porque às vezes o pecado do outro está estampado e o seu está escondido até de você. Quando você estiver muito incomodado com uma situação, pede a Deus discernimento, pede a Deus que a cegueira dos teus olhos sejam tiradas, porque com certeza o maior problema está em você. E eu não tenho dúvida disso. A palavra de Deus diz qual é o perfil daquele que herdará o reino dos céus. E diz também quem não vai herdar. A palavra não mente. Eu vou ler para vocês o que diz na palavra. Quem não vai herdar o reino dos céus? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus? Não deixem se enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim, foram alguns de vocês no passado, mas vocês foram lavados e santificados e justificados no nome do Senhor Jesus. Olha só, ele começa dizendo que os perversos não herdarão o reino dos céus, nem imoral, nem idólatra, nem adúltero, nem homossexual, nem ladrão, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniadores, nem os trapaceiros. Será que há em você algum perfil desses? Porque às vezes a gente julga o nosso irmão e a gente é avarento. Esses dias eu vi uma pessoa de igreja mesmo julgar, recriminar, dizer que era um absurdo que uma outra pessoa deu R$ 20 para uma pessoa que estava pedindo dinheiro no meio da rua. R$ 20. O homem estava chorando. Ah, ele tá mentindo. Qual o problema? Ah, ele tá... Qual o problema? R$ 20, gente. R$ 20. R$ 20 não é um lanche. Eu tive que ir para uma reunião no sábado à noite. E fui na casa até de uma amiga minha para auxiliar ela em umas coisas. E ela comprou um lanche pra gente. Um lanche. O lanche foi R$ 80. Um lanche. Ela, vamos pedir um lanche que aí a gente come. Tá bom. Que a gente pode agilizar a reunião. Vamos, R$ 80. Um lanche. Eu fiquei refletindo sobre isso. R$ 20. Ela chegou em mim, a outra pessoa, e falou assim, que absurdo. R$ 20. Falei, é só R$ 20. E aqui a palavra de Deus diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Os caluniadores, os trapaceiros, aquele que você só quer se dar bem, ele não vai herdar o reino de Deus. A palavra de Deus é justiça. Tem uma pessoa que virou para mim esses dias e falou assim, vem cá, a palavra de Deus não é amor? Eu falei, não, é justiça. Amor é Jesus? A palavra é justiça. Você acha que Deus vai ser injusto ao ponto de deixar uma pessoa fazer o que quer? Porque de repente ela pensa que ela conhece as escrituras. Eu vejo a maioria das pessoas falar para mim assim, o fulano conhece as escrituras e está fazendo tudo errado. E a primeira coisa que eu falo é, não conhece. Esses dias uma mulher virou para mim e falou assim, é porque eu conheço a palavra. Eu falei, vem cá, mas todo o seu comportamento gira em torno de uma pessoa que não conhece a palavra. Se eu fosse você, eu buscaria conhecer a palavra. Porque quando Jesus voltar, ele não vai voltar para quem não conhece a palavra, ele vai voltar para quem conhece. O seu comportamento é nítido de uma mulher
que não conhece a palavra. Você não sabe o que é a palavra de Deus. Porque se você soubesse, o seu comportamento não era assim. Uau! E não adianta ficar chateado comigo, não. Porque as pessoas estão passando a mão na sua cabeça enquanto você tem pecado. Eu estou te alertando para que você herde a vida eterna. A palavra é clara sobre o perfil de quem vai herdar o reino de Deus. Quem é que entra no céu? Aí você começa a ser um caluniador, você é um trapaceiro, você é um avarento, você é um perverso, você é um ladrão. Você sabia que quem rouba dízimos e ofertas do altar é ladrão? Às vezes você fez tudo certo diante dos teus olhos, mas não entregou o dízimo no altar. Você é um ladrão. Você sabe o que é de Deus e você não entrega no altar o que é dele. Houveram pessoas que morreram fulminadas porque não entregou no altar de Deus o que é de Deus. Entregue a anjos de demônios. Foram morrer e foram entregues a anjos de demônios. Porque não foi lá e não entregou o dízimo. O que você tem feito com o seu dízimo? Não é para mim. Nem eu vou receber. Você não tem que vir em mim. Você tem que se ajustar com Deus. Talvez todo esse problema que você está passando na sua vida, todas essas demandas contraditórias, talvez tudo isso que o inimigo da sua alma está roubando de você, seja porque você está roubando de Deus. Quantas vezes eu já roubei de Deus? O dia que eu entendi a realidade do evangelho, eu descobri que o ladrão não vai herdar o reino de Deus. Eu me ajoelhei diante de Deus, eu pedi perdão e eu nunca mais roubei o que era de Deus. Eu não tô nem aí o que a igreja vai fazer com o dinheiro. Eu tô aí com o que eu vou fazer com o meu dízimo, que é entregar no altar. A parte que me cabe é entregar no altar. Aí, o que acontece? Você não entrega no altar porque você diz que aquele dinheiro, aqueles 10% vai fazer falta e aí, na verdade, você está roubando o que é de Deus, porque você não acredita que Deus pode abrir as portas, te fazer um milagre, fazer com que as coisas aconteçam. E você acha que pagar conta é o que importa, sendo que você não está preocupado com o que mais importa, que é a sua salvação. O que mais importa na minha vida e na sua vida é a salvação. Não é pagar conta. Pagar conta na hora que você entrega o dízimo, as portas se abrem. Quantas vezes eu já tive que decidir, meu Deus, eu pago conta ou eu entrego o dízimo, eu pago conta ou eu entrego o dízimo, ai meu Deus, se eu entregar o dízimo eu não vou ter como pagar aquela conta, ai meu Deus, e agora, eu pago ou não pago? Paguei. No outro 5 minutos depois eu fechei um contrato. Paguei a conta e dei o dízimo. Você tem olhado para o órfão? Você tem olhado para a viúva? Você tem olhado para quem precisa? Você tem entregado? Tendo como ajudar, você não tem ajudado? Tem pessoas que olham assim, tá. Ontem à noite eu coloquei nos meus stories algo que me dilacerou. Havia um pai, uma mãe, um filho e uma filha. Eles são vendedores de bala. Para manter a casa dele, eles vendem bala. O pai, a mãe, o filho e a filha. Aí o pai e o filho viram um pé de abacate no meio da rua. Eles falaram, vamos pegar esse abacate para nossa família comer? Vamos. Eles subiram o pé de abacate ontem e foram eletrocutados e morreram. Vim. Você sabe quanto custa um enterro? Um enterro é no mínimo 10 mil reais. Aquela viúva que vende bala, ela tem 2 enterros para fazer. E é o que eu entendi, o enterro não vai ser nem aqui em Brasília, porque eles não são daqui. Eles vieram para Brasília para vender bala.
Vocês acham que ela vai ter esse dinheiro para poder transportar o corpo do marido e do filho? Ainda não. Vai sair do meu bolso e do seu bolso. Eu deixei o Pix dela nos meus stories, porque aquela história me partiu no meio. Tendo como ajudar uma viúva, a gente não vai ajudar? Você acha que Deus não vai olhar para o que você fez e ajudou? Quantas viúvas precisam da gente? Quantas vezes eu vi pessoas precisando de ajuda para enterrar os seus mortos nesse ano? Foi muita. Foram muitas pessoas pedindo e clamando ajuda. E você tem passado como se não fosse com você? Os avarentos não herdarão o reino dos céus. Ai, não tenho dinheiro. R$10, ajuda. R$15, ajuda. R$5, ajuda. R$50, ajuda. R$100, ajuda. R$200, ajuda. Tudo ajuda. Não é o que você dá, é como e quando você dá. Ai, minhas contas estão no limite. Que bom que as suas estão no limite. Que bem que você tem limite para pagar a sua conta, porque tem gente que nem isso tem. Tem gente que está passando fome. Tem gente que não tem como enterrar o seu morto. Eu fico muito chocada. Imagina, gente, você chega no final da vida, você não tem como ser enterrado, porque você não tem dinheiro para isso. E a pessoa que está do seu lado, que podia ajudar, você não vai ajudar, porque não é com ela. Os avarentos não herdarão o reino dos céus. O perigo da imoralidade. Então ele segue voltando a falar sobre a imoralidade. Ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. No dia que Jesus morreu, ele foi ao inferno. Ele tomou a chave do domínio da minha vida e da sua vida, da mão do demônio. E no dia que você aceita Jesus como o único suficiente Salvador, ele entrega essa chave na sua mão e na minha mão. E essa chave é o domínio da vida. A partir de então, nós temos o domínio da nossa própria vida. O demônio já não nos domina. O príncipe desse século é Satanás. É ele quem domina as outras pessoas. Mas nós que somos de Deus, somos dominados pelo Espírito de Deus. A chave do domínio da nossa vida está na nossa mão. Uma pessoa que diz para mim que não consegue evitar o pecado, que não consegue não se deitar com o marido de outra, que não consegue não mentir, que não é porque ele não entregou a sua vida ao Senhor. Quando você vira para mim e fala assim, eu não consigo fazer tal coisa, eu vou te pedir, no próximo culto, levanta sua mão e se entrega de verdade. Porque o dia que você se entregar de verdade, você dará conta. É falta de entrega. Eu não dou conta. Todas as vezes que eu escuto uma pessoa falando, eu não dou conta, eu penso em duas coisas: meninice e falta de entrega. Porque criança que diz, eu não dou conta de não fazer isso, eu não dou conta de não tomar coca. Eu viro para as crianças e falo, gente, vamos fazer um jejum, vamos tirar refrigerante? Eu não dou conta de não tomar coca. É desse jeito. Mas isso é criança. Ana Clara, você já é uma mocinha. Vamos fazer um jejum de tirar refri. Você só toma um pouco na hora do almoço. Eu não dou conta, tia Polly. Refri não, tia Polly. Refri não. Refri eu não dou conta. Então nós vamos tirar chocolate. Piorou. Como que eu vou sobreviver uma semana sem chocolate? Doce. Aí eu vou morrer. Sabe o que é? Isso é meninice, é criança. Ela é criança. Ela tem 11 anos. Catarina, a mãe da Catarina falou assim, Catarina, eu preciso te ensinar o valor do jejum. Nós ficaremos 24 horas sem chocolate. Tá bom. Catarina chegou aqui, tia Polly, leite com Toddy não é chocolate. Eu, por que, Catarina? Tia Polly, minha mãe inventou um jejum pra mim. Tia Polly, como as pessoas inventam algo para tirar de mim. Meu leitinho com Toddy. Falei, Cacá, leite com Toddy é chocolate. Mas a tia Polly tem uma proteína de cacau. Você quer cacau? Pode.
É um cacau, é proteína. E eu sei que você gosta de proteína. Eu bato uma banana, coloco uma proteína e vai parecer leite com Toddy e você não vai estar em pecado. Ela, top, tia Polly, top. Ai, meu Deus. Ai, só você para me salvar. Ai, eu preciso. Ai, eu preciso. 4 anos, gente. 4 anos. Ai, eu precisava disso. Eu precisava disso, tia Polly. Quem conhece a Catarina sabe que ela é uma figura e ela faz isso mesmo. Eu precisava, tia Polly, precisava. Eu precisava muito desse cacau. Eu precisava. Eu não aguento. Catarina, tem um bombonzinho aqui. Não, eu tô de jejum. Não, mas só um pode, né? Não, Catarina, então se você tá de jejum, você não pode. Mas eu não aguento. Catarina, amanhã, que dia termina seu jejum? Hoje. Nossa, hoje é um dia muito difícil para mim. Hoje é um dia muito difícil para mim. Catarina, você tem 4 anos. Então abre que eu vou dar só uma mordidinha. Catarina, você tá de jejum, Catarina. Nossa, gente, como é difícil fazer jejum. 24 horas sem um doce, sem um chocolate. Catarina, é 24 horas, Catarina. Não é possível que você não consegue guardar para amanhã. Eu não consigo, tá muito forte. Isso é o quê? Isso é meninice. Isso é uma criança. Quando você diz para mim, eu não consigo me dominar, haviam situações em que eu estava indo além. E eu, de mim mesma, eu falei assim, não, peraí, eu tenho que me dominar nisso. Eu vou ter que me dominar, eu vou ter que rasgar a minha carne. E eu vou ter que ir além. A palavra de Deus que Jesus ressuscitou entre os mortos para nos livrar de tudo isso, para que a gente tenha o domínio da nossa vida. Eu quero ler uma parte muito séria. Tomarei eu, membro de Cristo, e irei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Todas as vezes em que uma mulher se deita com um homem que não é o marido dela, ela se une ao demônio. Todas as vezes em que um homem se deita com uma mulher que não é dele, ele se une a um demônio. O ato conjugal, ele é um ato espiritual. Corpo, alma e espírito. Eu vejo um monte de mulher falando pra mim que tá esperando a restauração do casamento e tá no Tinder. Eu sou bonita, sou cheia de vida, sou jovem. Tá no Tinder. Esses dias eu vi uma menina que uma semana depois que o marido foi embora de casa, por uma situação muito desagradável, ele foi muito desagradável com ela, muito desnecessário. O ex-namorado dela mandou: oi, sumida. Aquele oi, sumida fez com que ela parasse em cima da cama dele. Até hoje ela não conseguiu restaurar um casamento que dava para resolver. Porque quando você se deita com o demônio, você se confunde. Você não sabe nem por que aquilo ali tá daquele jeito. E quando você... E o mundo, eu vou falar uma coisa pesada aqui, eu sei. Você sabe o que é masturbação? O mundo te diz: ah, não tem problema não, é conhecimento do seu próprio corpo. Você precisa saber onde está você. Você precisa saber quais são os seus pontos de prazer. Só que isso, você sentir algo que é a dois sozinho, é idolatrar o seu próprio corpo. E aqui diz assim: nem os idólatras. Todas as vezes em que você pratica um ato conjugal sozinho, todas as vezes em que você utiliza de instrumentos que é para ser conjugal sozinho, você quer se aliviar, vai puxar peso na academia e não enche os mil para covar. Você quer se aliviar, vai correr 10 quilômetros. Mas 10 quilômetros é muito cansativo. É melhor fazer o pecado, né? Você quer se aliviar? Purifica os teus pensamentos, que isso não vai ser mais uma questão. Você quer se aliviar? Você quer mesmo? Você tá estressada? É porque você tá com os valores desse mundo muito aflorados no seu coração
e no teu corpo. Todas as vezes em que alguém pratica um ato que tem que ser conjugal, sozinho, é uma idolatria ao teu próprio corpo. E o príncipe desse século é Mamon. Mamon é o rei do dinheiro. E ali já vai ser uma relação em cadeia. A busca pelo poder, pelo que você pode, por trabalhar para ter mais autoridade, papapá. Hoje, quantas mulheres têm recaído nesse pecado como se isso fosse uma coisa natural? E não é. Nossa, Poliana, que absurdo que você tá falando. Tá bom, gente. Se aconselha com quem é do mundo. Porque se você fosse aconselhar comigo, eu preciso falar com vocês coisas que estão na palavra de Deus. Os nossos momentos é sobre devocional, é sobre nos entregar a Cristo, é sobre Jesus. E sobre isso eu não posso dizer é pecado, tá errado. O Senhor não se agrada de nós quando a gente pratica essas coisas. É idolatria. Eu espero que você não morra até que você seja convencido de que isso é idolatria. O dia que você entender que esse tipo de comportamento é idolatria, eu espero que você veja o que está acontecendo no mundo espiritual quando você se toca. Em nome de Jesus. Eu espero que quando você abre os seus olhos pensando que vai ter prazer, você veja quem está do seu lado. Sempre tem um convidado espiritual. Todas as vezes em que tem um ato com o nosso próprio corpo, tem um ato espiritual. Me responde, se você está fazendo algo que é para ser conjunto, sozinho, quem é o convidado do momento? Eu quero que vocês que estão aqui agora, online, me respondam. Quem é o convidado do momento? O demônio ou o Espírito Santo? Anjo de Deus ou anjo das trevas? O inimigo ou o próprio Cristo? Sexo é ato espiritual. E aí você se toca. Me responde, gente. Quem é o convidado? Quem é o convidado? Isso mesmo, o demônio. Eu quero que outras pessoas respondam também. Porque a gente precisa ver. Quem é? O demônio ou Cristo? O demônio. E aí eu não dou conta de me dominar. Então tá bom, gente. Então não se domina. Depois não queira de Deus a parte que é sua em Deus. Eu vou continuar lendo o texto. Quando uma pessoa se deita com uma prostituta, ela se torna um corpo com ela, o inimigo. Isso mesmo, meninos. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Uau! Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o seu corpo é um santuário de Deus? O Espírito Santo habita em vocês? Será que vocês não sabem disso? E que o seu corpo foi comprado por um alto preço? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Eita, hoje a palavra foi forte, né? Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O seu corpo tem glorificado a Deus ou ele tem deixado se levar aos prazeres deste mundo? Você tem glorificado a Deus com seus pensamentos? Você tem características do morador do céu? O morador do céu, ele confessou Jesus. Ele faz parte de uma igreja. Ele tem nele frutos de arrependimento, pureza e verdade. Essa é a característica do morador do céu. Ele entende qual é o tempo dele. Ele entende quais são os momentos.
Existem pessoas que não vão experimentar de tanta coisa porque eles sabem que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cuidado com o seu comportamento, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com a sua atitude. Deixe que o mundo te julgue. Eu quero saber onde você está sendo aprovado, diante de Deus ou diante dos homens. Eu conheço uma pessoa que está passando por uma enfermidade de problema mental. E essa pessoa, ela está internada há muitos anos. E uma outra pessoa virou e falou assim, essa pessoa está internada há tanto tempo porque ela está opressa por demônios. Eu nem acredito que essa pessoa tenha uma doença física. Para mim, essa pessoa só tem uma doença espiritual. Para que essa pessoa falou isso? Uma roda de testemunhas veio julgar essa pessoa e recriminar ela. Porque a pessoa é esquizofrênica, porque a pessoa não sei o quê. E aí vieram perguntar para mim qual era a minha opinião. Eu falei, todos estão certos. Essa pessoa tem uma patologia de esquizofrenia e que essa patologia foi desenvolvida e acelerada por conta de espíritos opressos. Todos nós temos patologias, sejam elas físicas, psíquicas ou mentais. E se a gente não se dominar, a gente vai recair na nossa patologia. Todo mundo tem um problema. Você tem uma predisposição genética aqui a ser cardíaco? Se você tiver um estilo de vida que coopera, que o seu coração funcione bem, por mais que o seu coração não seja assim como o dos outros, você não vai desenvolver aquela patologia. Agora, se você for falar assim, não vou abrir mão disso, não posso, não posso, aí você vai desenvolver. O que foi? Muitas pessoas na sua família morrem de câncer, você já viu? A avó morreu de câncer, a mãe morreu de câncer, as tias morreram de câncer. O que eu posso fazer para não morrer de câncer? Começa aí. É algo físico e é algo espiritual. A gente não pode desperdiçar as duas coisas. Pronto, várias pessoas vieram chegar em mim assim, um por um, sabe? Ninguém conseguiu contestar o que eu falei até agora. Porque são as duas coisas. Quais são os conselhos que saem da sua boca? Se você não deixar, se você não cuidar das suas patologias, elas vão sim te arrastar e te matar. A patologia humana, ela serve para nos matar. E quem pode nos direcionar a despeito dessas patologias é Jesus. Quem pode nos conduzir é Cristo. E o Senhor nos dá discernimento e nos revela e nós vamos ao médico e ele lhe dá o remédio certo, a ordem certa. O problema é que a gente não busca Cristo. A gente se aconselha só com quem é do mundo. Não se esqueçam. Não se esqueçam que o que a gente precisa para seguir, primeiro, é buscar conselhos com quem é de Deus e é do Espírito Santo. Não se esqueça, outra coisa que eu preciso deixar claro. Todo ato conjugal implica, exatamente, em um convidado espiritual. Escolha o seu convidado. Poliana, mas eu não dou conta de não me tocar em banho. Funciona? Não, porque funciona. Dormir cansado, acordar e sair, fazer suas demandas, ocupar a sua cabeça com quem precisa de ajuda. Tanta gente precisando de ajuda e você preocupado com o seu corpo. A escolha é sempre sua. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, eu te louvo porque essa manhã o Senhor descortina verdades na nossa vida. Nós vimos quem é que vai ser o morador do céu, quem é que vai morar no inferno. E nós escolhemos por Cristo. Nós escolhemos reinar em glória com Cristo. E nós escolhemos ser moradores do céu.
Nos alinhe à tua vontade. Nos dê discernimento, clareza. Nos dê, Senhor, mais de ti. Nós queremos compactuar da tua presença. Nos ajude, nos inspire, nos faça ir além. Nós queremos ser comandadas pelo teu Espírito Santo. Nós damos toda a relevância ao sacrifício da cruz. Foi pago um alto preço pela minha vida e pela vida do meu irmão. Por isso nós não vamos desistir, ainda que seja sacrificial. Nós vamos até o fim. Vá até o fim. Não desista do Senhor. Um beijo. Fica com Deus. E até amanhã, 5h45, nós estamos aqui para continuar o devocional.